Oi, pessoal. Uma semana Deus tem nos concedido muita graça. Hoje vamos ler João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1. João capítulo 9, versículo 1. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu da terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nós lemos até aqui. A vida espiritual é algo muito simples e fácil. Mas, se você não entende a vida espiritual, ela se torna muito difícil. Muitas pessoas têm vida espiritual, mas eu sempre pensei, como podemos viver a vida espiritual bem? Então, na Bíblia tem o trabalho de Jesus. E Jesus é filho de Deus, ele é o rei dos judeus. Quando o rei manda, ele não lavra a terra ou ele faz o trabalho, mas pela boca dele ele faz todo o trabalho. Então a palavra do rei tem poder e tem força. Por isso, todas as coisas são decididas por eu aceito a palavra do rei ou não. Então, Satanás faz muitos trabalhos em nós e faz com que a gente não possa aceitar a palavra de Deus. Então, na Bíblia, em 1 Pedro fala que a palavra de Deus é a semente. Então, a palavra de Deus, se ela entrar exatamente no nosso coração e for plantada, desde então, já não sou eu que me conduzo, mas é a palavra de Deus que me conduz. Uma vez, depois que eu acabei a conferência em Ursana, eram umas 10 horas da noite, eu estava voltando para Seul. Então, eu começo a dormir às 11 horas. Então, se a gente quisesse chegar até Seul, então a gente ia chegar umas 2 horas da madrugada. Então, eu pensei, se a gente perdesse nosso horário de dormir, então a gente não vai dormir bem. Então, vamos dormir na ida. Então, em qualquer lugar na Coreia, como tem muitas igrejas, se eu pedir para ir dormir em alguma igreja, eles deixam, né? Então, a gente ficou de ir para Daegu para dormir lá. E no caminho, a gente ligou para a igreja de Daegu. Podemos dormir aí? E de Ulsan indo para Daegu, a gente estava conversando no carro e a gente perdeu a entrada para Daegu. E até a próxima saída, para a gente poder... A gente tinha que pegar o retorno, né? Mas aí a gente... então vamos dormir na igreja de Gumi. E não na de Daegu. E a gente ligou para a igreja de Gumi e falou que a gente ia para lá. E a gente dormiu na igreja de Gumi. E a gente dormiu à noite, e a gente acordou de madrugada, e a gente queria fugir bem cedo de manhã para ir para Seul. E quando a gente saiu do quarto,
tinha o pastor ali, tinha alguém esperando na porta. Era o pastor da igreja de Cumi. Aí eu falei, o que você está fazendo aí em pé? Eu estava protegendo a porta para o senhor não fugir. Pastor, hoje agora é a madrugada. Por favor, pregue no culto de madrugada. Ou seja, pague a sua estadia de ter dormido aqui. E ali, naquele culto de madrugada, eu preguei. E pregando, lá debaixo do relógio, no fundo, tinha uma estudante sentada numa cadeira de rodas. E depois que eu acabei de pregar, eu fui procurar por essa estudante. Outras pessoas estão sentadas na cadeira. Por que você está sentada na cadeira de rodas? É legal sentar numa cadeira de roda? E aí a estudante falou. É uma estudante que tem 19 anos. E agora ela já estava no 3º ano da escola, do ensino médio. E ela falou que, de repente, ela começou a perder o sentido das pernas. E ela perdeu essa sensibilidade da perna, e essa morte da sensibilidade ela começou a sentir por todo o corpo dela. Mãe, eu não consigo sentir minha perna, eu não consigo sentir o meu pé. E aí elas foram lá para o hospital, e aqui na coluna, ela estava com uma infecção. E ela estava com essa infecção na espinha da coluna, e aí começou a matar todos os nervos do corpo dela. E depois de um tempo, ela já não conseguia mais mexer a perna. E ela também já não podia mais urinar, então ela tinha que usar uma máquina para urinar. E também ela estava com prisão de ventre, e aí ela tinha que tomar o remédio, apertar a barriga para depois ela poder defecar. Era muito difícil para ela. E o médico falou, vamos fazer uma cirurgia nela. E se fizermos uma cirurgia, qual a probabilidade de dar certo? O médico deu 15% de chance. Ou senão ela também pode morrer. E se ela não fizer a cirurgia agora? Daqui a um tempo, ela vai ficar deitada na cama e vai morrer. Uma jovem de 19 anos, os olhos dela brilhavam, tão clara, tão bonita. Uma estudante que está vivendo a flor da idade. Ela vai morrer, isso daí dói o coração. E agora ela não tinha mais outro caminho. E aí o último desejo dela era receber a oração do pastor Park. Mas ela vinha até Seul, não dava, porque ela tinha que urinar por algumas vezes pela estrada. Mas como ela tinha que tirar pela máquina isso, então não tinha como ela vir até Seul. E assim o pastor daquela igreja e o pai dela oraram. Deus, nós queremos receber a oração do pastor Park. Mas nós não podemos ir procurar pelo pastor Park. Por favor, faça com que o pastor Park venha. A gente orou. E naquele dia, eu não tinha planejado ir para aquela igreja, eu tinha planejado ir para Tegu. Mas a gente passou pela entrada de Tegu e a gente continuou na estrada. Por isso, eu acabei dormindo em Cumi. E quando o pastor Park atendeu o meu telefonema, ele ficou muito feliz. E ele ligou para o pai daquela jovem. Hoje o pastor Park vai dormir aqui na nossa igreja. Então, amanhã, de manhã, no culto de madrugada, eu vou segurar o pastor.
Então, vem e traz a Suyon para o culto de madrugada. E foi assim que eu me encontrei com a Suyon. 19 anos, o rosto tão bonito, é uma jovem na flor da idade. Ela estava morrendo por causa de uma infecção na coluna, coitada. E eu me aproximei da Suyon. Suyon, você escuta bem o que eu vou te falar. E eu comecei a falar com a Suyon. E eu mostrei para a Suyon um fio elétrico. A eletricidade passa pelo fio elétrico. Só do fio elétrico se conectar. Então o fio elétrico não pede outra coisa. Não pede por carne. Não pede por um bom carro. Só me conecta ao fio elétrico. Então eu vou fazer a máquina de lavar da sua casa funcionar. Eu vou fazer o ar-condicionado funcionar. Vou fazer a geladeira funcionar. Vou acender a luz. Só do fio elétrico está conectado. Então a eletricidade pode fazer todo o trabalho. Por quê? A eletricidade, ela é feita no lugar de eletricidades e vem até nossa casa. Ele não tem que ir pela estrada e você não tem que colocar uma torneira. Só de conectar o fio elétrico, então a eletricidade vem para nossa casa e pode trabalhar. E eu falei para ela, então só do fio elétrico se conectar, então a eletricidade vai entrar nessa casa. Então, desde então, a geladeira, máquina de lavar, o ar-condicionado, qualquer coisa que você ligar, o fio elétrico vai funcionar. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Mas o trabalho de Deus não flui pelo fio elétrico. O trabalho de Deus não flui pelo cano de água. O trabalho de Deus flui de coração para o coração. Por isso, o seu coração, se o seu coração se tornar um com o de Deus, então essa inflamação na sua coluna não é nada. Se o seu coração se tornar um com o coração de Deus, o Espírito de Deus vai fluir para dentro de você. Então, essa infecção que você tem na coluna não é nada. Por 15 minutos eu expliquei para essa estudante. E essa estudante descobriu essa verdade. E eu orei por ela. Deus, conceda graça para essa estudante. Deus, por favor, que o Senhor entre nessa estudante. E que o Senhor faça com que ela seja curada dessa doença. E eu falei, Suyon, eu vou embora, fique bem. E eu fui para Seul. E depois, sem eu perceber, o tempo passou. E depois de uns 5 meses, um dia eu recebi uma carta. Era um envelope florido, bem bonito. E aquela letrinha de menina, toda redondinha. Então é um envelope tão grande, mas escreve com uma letrinha tão pequenininha, eu não entendo. E eu tinha que ler de perto. E aí eu abri o envelope. Uma estudante chamada Che Suyon me mandou uma carta. Então, o que estava escrito na carta? Pastor, o médico disse que eu tinha que ficar deitada por alguns meses na cama e depois eu iria morrer. Mas quando o pastor viu, naquele tempo que o Senhor me viu, eu não podia carregar um copo com a minha mão e beber. E também não podia escrever nada. Mas agora,
Eu posso ir no banheiro, posso urinar, posso defecar, tudo sozinha. E também estou andando. E agora, quando eu andar um pouco melhor, eu vou para Seul e vou mostrar para o pastor como eu estou andando. Quando eu recebi aquela carta, aquela estudante escreveu uma carta de tanta gratidão que aquilo não era uma carta, era um poema. Eu não consegui decorar tudo. Mas quando eu vi aquela carta, eu coloquei num quadro e coloquei no meu escritório, pendurei no meu escritório. Agora, qualquer pessoa que vier para o escritório da minha igreja, eu pode ver essa carta. Eu não vou receber $5 por visita, tá? Não se preocupem. Então, no coração desse estudante, o pensamento que ela teve até agora foi o que o médico havia dito para ela. Eu estou com inflamação na minha coluna. Agora os meus nervos da coluna estão morrendo. A minha perna não se move. Não posso urinar, não posso defecar. E daqui a alguns dias eu vou morrer. Isso eram as palavras do médico. Mas eu não sou médico, eu sou pastor. Então, a palavra do médico e a minha palavra são diferentes. E eu falei algo diferente do que essa estudante pensava também. Eu falei, Suyon, a eletricidade flui pelo fio elétrico. Se você conectar o fio elétrico, então, independente de você ser boa ou má, essa eletricidade pode entrar em casa boa ou casa ruim. A eletricidade não liga para nada disso. A única coisa que a eletricidade deseja é fio elétrico. Então, essa eletricidade vai entrar na nossa casa e assim ela vai poder fazer todo o trabalho que ela quiser. Então, a eletricidade flui pelo fio elétrico, mas o trabalho de Deus não entra pela porta ou pelo fio elétrico ou de carro, mas flui de coração para coração. Então hoje, qualquer um de vocês que esteja sentado aqui, independente de quem seja, mas se você tiver um coração como o de Deus, o que vai acontecer? Quando, assim como a eletricidade, quando está desconectada, mas elas conectam novamente, começam a trabalhar, assim também, se o meu coração se conectar com o de Deus, então, dentro dos seus corações, o coração de Deus vai entrar. Então, todos os seus problemas já não são mais seus problemas, mas são problemas de Deus. Então, vocês têm vindo aqui para aprender a Bíblia. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus está viva. Então, se você aceitar a palavra de Deus no seu coração, que coração vai surgir em você? Esses pensamentos que surgem dentro de você te arrasta. Mas se a palavra de Deus entrar no seu coração, essa palavra vai entrar no seu coração e ela vai expulsar o pensamento. E a palavra de Deus vai me conduzir. Antigamente tinha um rei chamado Changwan. E um dia esse rei, o país dele um dia estava em completa paz. E aí ele conversou com seus servos. No nosso passado, nosso país venceu tantas dificuldades
E agora o nosso país se tornou um país bem inseguro. E isso tem grande parte do trabalho dos servos. E eles decidiram fazer uma festa com os servos do rei. E eles não fizeram dentro de um salão, né, essa festa, mas eles fizeram essa festa lá no pátio de trás do palácio. E o rei se sentou na frente. E a rainha, muito bonita, se sentou do lado do rei. E as pessoas se sentaram ao redor dele e estavam tendo uma festa. E os chineses, normalmente eles colocam um chapéu e amarram uma cordinha aqui embaixo do rosto, né? E todo mundo estava se divertindo, bebendo, e beberam 1, 2 copos e começaram a ficar felizes na festa. E cada vez mais estava ficando mais profunda a noite. E de repente ventou bem forte e apagaram-se todas as velas. E todo mundo começou a dar risada. Ah, 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 ah. E todo mundo estava se divertindo. E o que aconteceu? De repente, a rainha que estava do lado do rei deu um berro. Ah! E todo mundo ficou tenso. E a rainha, na hora, falou: Senhor rei, um homem me deu um selinho. E aí todo mundo ficou falando, fazendo zunido. E a rainha falou: Senhor rei, eu tirei a cordinha do chapéu dele. Então acenda rapidamente as luzes. E pegue esse servo que está sem a cordinha no chapéu. E que o Senhor o mate agora. E na hora, naquele banquete, começou a ter um monte de zunido. E o rei ficou muito irado. Como se atreve a dar um beijo na rainha diante da minha presença? E ele queria rapidamente acender as luzes para ver quem era o servo que havia feito isso. Mas na hora o rei que ele ia dizer isso, ele pensou: eu estou fazendo esse banquete pelos servos, mas se eu matar o servo, ele também deve ser um servo muito fiel para comigo. Mas se eu cortar o pescoço desse servo, esse banquete já não vai mais ser de alegria, mas vai ser de tristeza. Senta direito. Então o rei, ele queria, o primeiro pensamento que ele teve: eu quero cortar o pescoço desse homem agora. Mas o rei pensou um pouco mais profundo. Eu também, quando eu bebo, eu também posso cometer erros. E porque a rainha, ela é muito bonita. Ai, alcoolizado, qualquer um pode fazer isso. E na hora o rei gritou: não acendam as luzes. E de repente ficou um silêncio. A partir de agora, ouçam o que eu vou dizer. Todos tirem a cordinha do seu chapéu e joguem na frente, no chão. E todo mundo começou a fazer barulho aqui e ali. O que estão fazendo? Por que não tiram a cordinha rápido? E naquele momento todo mundo começou a tirar as cordinhas e jogaram no chão. Todo mundo tirou a cordinha? Sim.
Se eu acender a luz e se houver alguém que não tirou a cordinha, ele vai ser morto. Certifiquem-se de que todos tiraram a cordinha. Sim, Senhor, nós tiramos. Acendam as luzes e vamos beber. E, como se nada tivesse acontecido, eles continuaram a se divertir. E naquele dia eles se divertiram e ficaram bem felizes nesse banquete. E todas as coisas que aconteceram naquele dia foram apagadas da memória de todo mundo. E depois de uns 10 anos se passarem, aconteceu uma guerra naquele país. E como pela sua força eles não estavam conseguindo vencer a guerra, eles juntaram todos os países aos seus redores para vencer essa guerra. Mas nesse país não tinha como vencer esse inimigo. E aí todos os generais se reuniram. E o rei, ele ficou bem inseguro. Como nós temos que fazer diante dessa situação? Quem é que vai para diante dessa guerra e lutar contra o inimigo? Eu tenho muitos generais, mas ninguém quer lutar contra eles. Não existe nenhum general que possa lutar contra eles no nosso país. E o rei ficou tão chateado. E naquele momento um jovem general disse: Senhor rei, eu é que irei adiante e lutarei contra os inimigos. Ah, muito obrigado por fazer isso. E o rei deixou na mão do general todos os soldados. E esse general levou os soldados para lutar contra os inimigos. Normalmente o general fica atrás comandando os soldados. Mas esse general, ele subiu num grande cavalo, pegou uma espada bem grande e começou a cavalgar bem rápido no cavalo contra os inimigos. Vamos! E ele estava correndo que nem um louco sobre o cavalo. E ele começou a voar a espada por todos os lados. E ele derrubava 5, 10, tudo de uma vez. E assim os inimigos começaram a ficar em pânico. E os soldados atrás do general, tomaram força e foram adiante. Porque onde quer que aquele general chegasse, atingia o inimigo. Ele foi tão rápido que parecia um trovão. Ele brilhava e 5 caíam, brilhava e 10 caíam. E de repente ele venceu todos os inimigos e todo mundo fugiu. E aí eles venceram e ele voltou para o palácio. E o rei escutou sobre essa notícia e ficou tão feliz. E o rei, ele tinha preparado um grande presente para dar para o general. E o general esperou e entrou. E o rei chamou o general para ficar diante dele. General, você salvou a nossa nação do perigo. Então eu preparei um grande presente para você. E o general foi para diante do rei. Rei, por favor, tire o meu pescoço fora. Como assim? O que você está falando? O general que salvou a nossa nação, como eu vou arrancar a tua cabeça? Não, senhor rei. Eu sou uma pessoa que mereço morrer. Como assim? Eu não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? E ali o general falou: há 10 anos, quando o senhor fez uma festa no pátio do palácio, o senhor fez um banquete para os seus servos. Estava ali o rei e a rainha.
E eu sentei do lado da rainha. E aquela vela que refletia na rainha deixava ela tão formosa que eu estava em transe. E de repente ventou e apagou todas as velas. E assim eu fui, sem ninguém saber, e dei um selinho na rainha. E naquela noite, a rainha arrancou a corda do meu chapéu. E eu devia ter morrido naquela noite. Mas o Senhor, Rei, salvou a minha vida. Quando eu penso, eu devia ter morrido, porque eu beijei a rainha. Mas o Senhor Rei pensou novamente e pensou, com certeza, é um dos servos que deu um selinho na minha rainha. E eu estou fazendo esse banquete pelos meus servos. Mas se eu matar um dos meus servos durante o banquete, então para que eu estou fazendo esse banquete? Foi por isso que o Senhor salvou o general. E o Senhor falou, naquela noite eu merecia ter morrido. Mas o Senhor Rei me salvou. Isso foi tão gratificante. E depois disso, porque eu cometi tamanho pecado, várias vezes eu pensei em me suicidar. Mas porque eu recebi essa tamanha graça do Rei, eu simplesmente não podia morrer. Mas eu estava esperando pela oportunidade. Então, essa vez, para lutar contra os inimigos, eu tomei a frente porque eu queria pagar pela graça que o Senhor me deu. Então, não tem problema eu morrer agora. Então, o Senhor pode me matar. Pegue a espada e tire a minha cabeça fora. Porque eu sou uma pessoa que merecia ter morrido naquele tempo, mas o Senhor me salvou. E o rei foi embora. E o rei se foi e segurou na mão do general. General, essas coisas já se passaram. Por tua causa, você nos salvou do perigo que a nossa nação estava passando. Muito obrigado, general. O rei pensou. Normalmente as pessoas, quando elas se deparam com um problema, elas pensam em como resolver esse problema. E dentro do pensamento das pessoas, elas têm o primeiro nível de pensamento, tem o segundo nível de pensamento e tem o terceiro nível de pensamento. Então, as pessoas, a maioria das vezes, resolvem os seus problemas no primeiro nível de pensamento. Quando elas têm o primeiro nível de pensamento, elas deixam desse nível de lado e pensam de novo. Esse é o segundo nível de pensamento. Então, se você deixar o segundo nível de pensamento e tiver o terceiro pensamento, isso é o terceiro nível de pensamento. Qualquer pessoa que seja melhor do que o primeiro nível de pensamento, o segundo nível é melhor e melhor que o segundo nível de pensamento é o terceiro. Qual é o problema dos jovens estudantes hoje em dia? Vivem seguindo o primeiro nível de pensamento, não querem pensar no segundo ou no terceiro nível. A IYF, através da Bíblia, eu descobri o mundo do coração das pessoas. Por isso, para os jovens estudantes, eu ensino o método deles controlarem os seus desejos. Eu ensino o método deles aprenderem a pensar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto nível de pensamento. De se controlar, de meditar e também de
controlar o seu coração. Anualmente eu ensino sobre o mundo do coração para muitas pessoas. E as pessoas que aprendem sobre o mundo do coração, elas têm uma vida completamente diferente. Quem foi que deu o selinho na minha rainha? Essa pessoa tem que morrer. Esse é o primeiro nível de pensamento. Se ele tivesse matado aquele general, aquele servo, então aquele banquete se transformaria num banquete miserável. Mas quando o país estava em perigo, o general não poderia ter salvado esse país. Então esse rei, ele também teve o primeiro nível de pensamento. Quem é que beijou a minha rainha diante de mim? Essa pessoa tem que morrer. Mas deixando esse pensamento de lado, ele pensou no segundo nível de pensamento. Com certeza também é um servo amado. Se eu matar o meu servo, todo mundo vai ficar infeliz, todo mundo vai ficar triste, o país vai ficar triste. Então eu também, quando fico alcoolizado, eu também cometo erros. Não é porque ele tem uma cobiça, mas é porque ele também estava alcoolizado e surgiu essa cobiça no coração dele. Então o rei, porque ele decidiu, com o seu segundo nível de pensamento, ele pôde salvar o seu servo, e esse servo, depois no futuro, pôde salvar essa nação. Normalmente, quando nas estações de TV, como eles fazem isso? As TVs, elas têm interesse na audiência. Então para aumentar a audiência, eles fazem os seus programas bem fáceis de entender. Então, se o programa for difícil, complicado, que não entende, então ninguém vai querer assistir. Então, porque os canais de TV fizeram os programas de uma forma muito fácil de entender. Então, se você continuamente assiste TV, você não vai querer mais pensar em coisas difíceis. Porque as coisas que surgem no primeiro nível, você age conforme esse primeiro nível de pensamento. E esse é o grande problema da juventude hoje em dia. As pessoas vivem sem pensar profundamente. As pessoas não sabem se controlar. Eu aprendi o mundo do coração do ser humano através da Bíblia. Então, melhor do que o primeiro pensamento é o segundo. Melhor que o segundo é o terceiro nível de pensamento. Então, esse cego, um dia ele estava mendigando. Desde que ele nasceu, ele era cego. Ele não conseguia ter um bom emprego. Todos os dias ele mendigava e comia pão que davam para ele. E naquele dia, esse cego, ele estava mendigando na rua. Está escrito na Bíblia, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Não somente Jesus viu aquele cego, mas os discípulos também. Mas vendo esse cego, ambos viram o cego da mesma forma. Mas os olhos dos discípulos e os olhos de Jesus eram diferentes. Quando os discípulos viram aquele cego, o que eles pensaram? Oh, esse homem nasceu cego. Ah, porque ele nasceu cego, ele deve ter cometido muitos pecados. Não, como ele vai cometer pecado na barriga da mãe? Ah, então foram os pais que cometeram pecado para ele nascer cego. Não. Então os pais tinham que ser cego. Por que ele que se tornou cego? Então eles não conseguiam compreender porque ele era cego de nascença. E eles começaram a discutir. Ah, é por causa do pecado dos pais. Por isso que ele nasceu cego. Não. Foi o cego que cometeu o pecado. Por isso que ele nasceu cego.
E os discípulos não conseguiram achar resposta. E os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, este homem nasceu cego. Ele nasceu cego por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais? Jesus, ele sempre responde algo fora do nosso pensamento. Não foi, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Desculpa. Jesus Cristo cuspiu. Ele cuspiu no chão. Parece algo sujo, mas ele pegou a saliva que estava no chão, misturou com o pó da terra e passou no olho do cego. E ele falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Pessoal, tem uma parte muito importante aqui na Bíblia. Há muito tempo, teve várias vezes que a gente ensinou a Bíblia para os presidiários no presídio. E por muito tempo, no presídio de Tejon, eu fiz estudos bíblicos lá. E indo para o presídio, ensinando a Bíblia, sabe o que eu descobri? Eu descobri exatamente que tipo de pessoa entra na prisão. Vocês não devem saber direito. Quem é que entra no presídio? Quem? Quem entra na prisão? Quem? As pessoas que cometeram pecado, que vão para a prisão? Não, não é isso. As pessoas que cometem pecado, as pessoas que são profissionais em pecar, elas sabem a lei. Se eu fizer isso, eu vou entrar na prisão. Então, ficam bem pertinho da lei. E mesmo que elas cometam pecado, para elas não serem pegas pela lei. Então, as pessoas que cometem pecado profissionalmente não entram na prisão. Mas as pessoas que entram na prisão têm uma coisa em comum. São pessoas que confiam em si mesmas. Se eu fizer isso, eu não vou ser pega. Se eu fizer isso, eu não vou para a prisão. Todas essas pessoas estão na prisão. Então, as pessoas, as profissionais do pecado, elas sabem exatamente sobre a lei e quanto elas têm que se afastar da lei para não serem pegas. Então, elas não querem atravessar a linha. Então, essas pessoas não são pegas, mas as pessoas que confiam em si mesmas, todas elas estão na prisão. Assim eu não vou ser pego. Então, o que é importante? Vivendo a nossa vida, tem o nosso pensamento e tem o pensamento de Jesus Cristo. Então, se vocês aprenderem isso, vai melhorar muito para vocês na sua vida. Então, tem pensamentos de quem? Respondam. Primeiro, tem pensamento de quem? O nosso pensamento. Entenderam? Sim. E depois, o segundo? O pensamento de Jesus. Entenderam? Sim. Mas quando as pessoas cometem pecado, sabe de onde começa o pecado? Quando as pessoas cometem o pecado começa do coração. Certo? Sim. Repitam comigo. O pecado começa no coração. Certo? Sim. Você também? Sim.
De onde? Do coração começa. Então, quando você quer roubar, começa do coração. A mentira começa da onde? Do coração. Começa da boca ou do coração? Do coração. Sim, do coração. O adultério começa onde? Do coração. Do coração. Começa. Certo? Sim. E depois o roubo também começa do coração. A briga também começa do coração. Entenderam? Sim. Todas as coisas começam do coração. Mas tem dois tipos de corações. Tem um coração que surge em nós. Porque nós somos descendentes de Adão. A partir do momento que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, então o diabo começou a dominar sobre o pensamento do homem, o coração do homem. Então o diabo, ele coloca todos os pensamentos e conduz o nosso coração para ir para o caminho da destruição. E tem mais um outro coração. Tem um coração que é conduzido por meio da palavra de Deus, por meio de Jesus. Então agora eu vou perguntar. Se vocês aprenderem isso, a sua vida espiritual vai ficar completamente diferente. Você quer mudar? Sim, quer mudar. Então, os pensamentos que surgem dentro de mim e o pensamento que surge em Jesus Cristo é igual ou diferente? Diferente. Igual ou diferente? Diferente. De igual? Não. Diferente. Certo. É diferente. Então, vocês vivendo as suas vidas. Em 1962, eu me encontrei com Jesus Cristo. Porque naquele tempo a minha vida era muito suja, imunda e má. Até os 19 anos a minha vida foi um fracasso. E naquele tempo a verdade que eu descobri foi que se eu seguir o meu pensamento eu vou fracassar. Eu não consegui ser bom, mas eu achava que eu era bom. Eu não era inteligente, eu pensava que eu era inteligente. Eu não era bonzinho e eu pensava que eu era bonzinho. O meu julgamento estava errado. Você também? Sim, nós somos assim. Entendem? Sim. Então a minha balança está errada. A minha régua está errada. As minhas palavras estão erradas. Se você trabalhar com uma régua certa, você vai fracassar ou vai ser bem-sucedida? Você vai ser fracassado. Se você tiver uma balança errada, você vai ser fracassado ou você vai ser bem-sucedido? Fracassado. Então, eu sabia exatamente dessa verdade. Então, antes de me encontrar com Jesus Cristo em 1962, eu pensava que eu era inteligente, que eu era bom, que eu sabia muitas coisas. Tudo isso foi um fracasso. Então, se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Eu sabia exatamente disso. Por quê? Porque Satanás mal é que estava segurando o meu pensamento mal. E é assim que Satanás estava segurando o meu pensamento. Satanás estava me segurando. Eu, sem saber de nada, estava seguindo o meu pensamento.
E no final, eu estava sendo arrastado por Satanás. E desde então, uma coisa que eu descobri. Se eu viver seguindo o meu pensamento, eu vou fracassar. Eu somente vou poder fracassar. Eu somente vou poder ir para o inferno. E eu tive medo. Então, se meu pensamento é fracassado, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Mas lendo a Bíblia, Deus me falou uma coisa. Então, as palavras de Jesus eram diferentes do meu pensamento. Repitam comigo. A palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Meu pensamento não são E meus caminhos não são como os seus caminhos. meus caminhos, não são como seus caminhos. Então, o nosso pensamento e o pensamento de Deus são iguais ou diferentes? Diferente. Iguais ou diferentes? Diferente. Agora eu sei falar um pouco de inglês também. Eu posso falar inglês. Falei inglês. Pode ir embora, pode ir embora. Eu sabia exatamente. Se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Então aqui tem um cego de nascença. E que pensamento ele tinha? Eu não consigo enxergar. Ai, por favor, me dá um dinheiro. Ai, me dá um dinheirinho aí, por favor, dinheiro. Ai, tô com fome. Eu fui uma vez para a Índia e aconteceu um milagre. Eu vou contar essa história. Eu estava indo de carro para fazer uma conferência. E no farol vermelho, o meu carro parou. E de repente, lá na rua, tinha um homem com muleta. Tava andando, tava se esforçando para andar até mim. E ele veio para mim, como eu não sei falar a língua dele, ele começou, eu tô com fome. E ele, me dá comida, me dá dinheiro. Ele falou assim comigo. Mas eu deixei a minha carteira no hotel, porque eu não tenho motivo de gastar dinheiro, né? Então eu só saí com a Bíblia. E eu não podia dar dinheiro para ele. E há muito tempo atrás eu tinha dado $1 para um mendigo. E o missionário falou, você deu muito dinheiro para o mendigo, o que você fez? E agora eu não carrego mais a minha carteira comigo. E ele, tô com muita fome. Me dá comida. Me dá dinheirinho. Eu entendi tudo que ele estava falando. Aí eu falei, me desculpa, não tenho dinheiro. Eu falei para ele. Aí de novo ele, dinheiro. E eu falei, não tenho. E de novo, pela terceira vez, eu falei que não tinha dinheiro. E de repente aconteceu um milagre. De repente ele pegou a muleta, botou nas costas e saiu andando. Eu curei. E depois, de novo, eu vi ele indo para outro carro com muleta. E não deram nada, ele pegou a muleta e saiu andando de novo. E ele não é manco de verdade. Mas ele estava lá todo se fingindo. E ele fazia isso. Entendem, né? Entendem, né? Sim. Senta direito. Então, o meu pensamento e o pensamento de Jesus são diferentes. E até agora eu pensei que meu pensamento estava correto e vivi seguindo o meu pensamento.
Então, se você aprender isso na vida espiritual, a vida espiritual se torna muito fácil. Então, joguem fora seu pensamento e aceitem e sigam a palavra de Jesus. Então, tem o cego de nascença. Então, esse homem, ele não sabia quem é que estava diante dele. Ele somente ficava pedindo dinheiro para as pessoas que passavam na frente dele. Mas Jesus Cristo cuspiu no chão, pegou o lodo e passou nos olhos dele. Passou nos olhos dele. E depois, ele falou, vai, lava-te no tanque Siloé. Então, no coração dele, Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Quando ele escutou isso, então começaram a brigar duas coisas no coração dele. O seu pensamento. Mas eu tenho que ganhar bastante dinheiro, eu tenho que mendigar. Se eu não ganhar dinheiro hoje também eu vou passar fome. Comida, dinheiro, eu preciso fazer isso. Então, ele tinha que falar dessa forma. Mas Jesus Cristo não. Você vai, lava-te no tanque de Siloé. Então, a pessoa que acha que o seu pensamento é correto, sabe o que essa pessoa faz? Joga fora o pensamento de Jesus Cristo e continua a viver seguindo o seu pensamento. Mas a pessoa que sabe que ela fracassou, que ela estava errada até agora, ela joga fora o seu pensamento e segue a palavra de Jesus Cristo. Entendem? Sim. Quem acha que é difícil, levanta a mão. Não é difícil? Não. Fácil, né? Sim. Primeiro, jogue fora o seu pensamento. E se você seguir a palavra de Jesus, então esse cego, pelo pensamento dele, ele tinha que ficar mendigando, ganhar dinheiro. Antes de chover, ele tinha que ganhar dinheiro, guardar para poder comprar seu pão. Mas Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Com certeza, o pensamento desse cego e o pensamento de Jesus Cristo eram diferentes. Então, esse cego, ele tinha que escolher um dos dois pensamentos. Se você fosse o cego, qual você teria escolhido? Ok, tá bom. É, isso que você devia fazer. Tem que aceitar a palavra de Jesus. E você vai aceitar o quê? Você vai seguir seu pensamento ou a palavra de Jesus? Sim, a palavra de Jesus. Então, assim você vai ser bem-sucedido em tudo. Entende, pessoal? Sim. Em 1962, eu me encontrei com Jesus. Naquele tempo, quando eu me encontrei com Jesus, eu fracassei em todas as coisas na vida. Quando eu olho para trás, tudo eu fracassei. Mas sabe o que eu percebi naquele tempo? Que a minha régua estava errada, que a minha habilidade estava errada, que a minha régua estava errada. Se eu seguir o meu pensamento, então eu vou fracassar. Então, por mais que surja pensamentos em mim, isso é o meu pensamento. Se eu seguir isso, eu vou fracassar. Eu tenho que escutar a palavra de Jesus. Por isso eu comecei a abrir a Bíblia. Abrindo a Bíblia, eu comecei a ler. É isso que diz. É isso que a Bíblia diz. Então, jogando fora o meu pensamento,
seguindo a palavra de Jesus, eu comecei a seguir adiante. Desde então, eu pude ver Deus trabalhando em todas as coisas que eu fiz. Então, o que conduz o nosso coração? O que conduz a minha vida? É o meu pensamento ou é a palavra de Deus? Isso é muito importante. Então, desde então, eu joguei fora o meu pensamento e comecei a seguir a palavra de Deus. Desde então, Deus começou a vividamente trabalhar dentro de mim. Então, independente do que eu fizesse, Deus me deu misericórdia e graça. Então, aqui tem o cego de nascença. Ele ficava mendigando o dia inteiro para as pessoas, me dá comida, me dá o dinheiro, eu tô com fome, me dá um pouco, tenha misericórdia de mim, por favor, $100 está bom também. Esse mendigo vivia dessa forma. Mas Jesus Cristo preparou um outro caminho para ele. Você vai e lava-te no tanque de Siloé. No pensamento dele, eu tenho que mendigar agora. Ir lá no tanque de Siloé sozinho é perigoso. E se eu entrar no tanque de Siloé e não conseguir sair? O pensamento dele era assim. Mas ele tinha que jogar fora o seu pensamento. E ele, tateando a terra, ele tinha que ir até o tanque de Siloé. Por favor, para que direção tem que ir para o tanque de Siloé? Para lá? Tá, obrigado. Tá, obrigado. Oi. Para ir para o tanque de Siloé, quanto dista daqui? 2 quilômetros. Tá, obrigado. É só ir reto? Depois à direita? Tá, entendi, obrigado. Ele está sendo conduzido por o quê? Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. O corpo é do cego. Mas o coração, ele está andando pelo caminho do coração de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, pessoal, dessa forma, vocês se tornam em pequenos Jesus. Independente do seu rosto ser bonito ou feio. Independente de você ser alto ou baixo. Independente de você ter estudado bastante ou pouco. Tem o meu pensamento e tem a palavra de Jesus. Então, essa pessoa até agora, essa pessoa nunca havia partido do seu pensamento. E depois que ele se encontrou com Jesus Cristo naquele tempo, ele deixou o seu pensamento. E o coração de Jesus Cristo entrou nele. Esse coração de Jesus fez o pé dele se mover, a perna dele se mover, o corpo dele se mover para chegar até o tanque de Siloé. Enquanto ele estava indo, ele ainda era cego. Ele estava andando cuidadosamente. Quanto dista daqui? E o que é isso daqui? Isso daqui, tem uma pessoa aqui. Desculpa. O tanque de Siloé é para cá? Ele não conseguia olhar para frente. Mas a palavra de Jesus estava conduzindo a ele. Independente de quem seja, se você receber condução da palavra de Jesus, vocês são Jesus. Vocês são Jesus. Se você seguir a Jesus, você é Jesus, certo? Sim. Isso é acreditar em Jesus. Não o meu pensamento, mas a palavra de Jesus nos conduz.
Então, muitas pessoas acreditam em Jesus. Dizem que acreditam em Jesus, mas não são conduzidos pelos pensamentos de Jesus. São conduzidos pelo seu próprio pensamento. Por isso, isso se torna problema. Um dia, Deus falou para Abraão, tua esposa Sara irá ter um filho. A palavra de Deus disse isso. Mas o pensamento de Abraão não era assim. Como a Sara pode ter um filho? Ela já não tem mais o costume das mulheres. Ela já está muito velha. Isso não faz sentido. Então a palavra de Deus disse, Sara, tua esposa, terá um filho. Mas no pensamento de Abraão, não, ela não pode ter um filho. Essa era a diferença do pensamento de Deus do nosso pensamento. Dentro dessa pessoa, Deus não pode trabalhar. Satanás é quem trabalha. Se o seu coração, o coração de Deus e o coração de Abraão se tornasse um, então quando o coração de Deus e de Abraão se tornaram um, então Deus pôde trabalhar fortemente dentro dele. Esse cego, naquele dia, ele se encontrou com Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou para ele, vai, lava-te no tanque de Siloé. Pela primeira vez, aquela pessoa que só vivia com o seu pensamento, mas não o seu pensamento, ele começou a seguir a palavra de Jesus. Estimados amigos, aquela vida que segue a palavra de Jesus, a pessoa que vive seguindo o pensamento de Jesus, esse caminho tem glória. Esse caminho aparece o poder de Deus. Você viver seguindo o seu pensamento, a pessoa que segue o seu pensamento é diferente da pessoa que segue o pensamento de Jesus. Em 1962, eu me encontrei com Jesus. E eu descobri naquele tempo que tudo que eu fiz fracassou. Então, naquele tempo, desde então, eu não pude mais acreditar em mim mesmo. Eu somente pude acreditar em Jesus. Quando eu vi, parecia que não ia funcionar. Mas eu comecei a seguir a Jesus. Então, desde então, algo incrível começou a acontecer. Deus começou a trabalhar. Eu ainda aquela Tia Suyon de 19 anos. No coração dessa estudante, eu tô com uma inflamação na coluna. Eu tô com uma inflamação no nervo da minha espinha. Meus nervos estão morrendo. Eu não consigo mexer minha perna. Eu não consigo mexer meus braços. Eu não posso urinar. Eu não posso defecar. Eu logo irei morrer. Então, o coração que eu encontrei era assim, da Tia Suyon. Eu não consertei o corpo da Tia Suyon. Eu consertei o coração dela. E eu falei, Suyon, a eletricidade flui pelo fio elétrico. Então, quando o fio elétrico é conectado, então a máquina de lavar funciona, ou a geladeira funciona. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Então, o trabalho de Deus flui de coração para coração. Então, se o seu coração se tornar um com o de Deus, se você acreditar na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você. Então, essa doença já não é mais seu problema, mas é problema de Deus. Essa doença já não é mais nada. Eu expliquei isso para ela. E eu olhei para o rosto da Tia Suyon. E o olho dela começou a brilhar. A Tia Suyon começou a aceitar aquela palavra. Eu orei por ela. Levanta logo. Eu vou embora. Tchau. E eu voltei para Seul. E depois de 5 meses,
ela mandou uma carta que ela começou a andar. Ela estava indo para o banheiro sozinha, ela ia urinar sozinha, e ela falou que quando andasse um pouco melhor, ela viria até mim. E depois de um mês, com a Tia Suyon, com o pai dela, com a mãe, eles vieram e trouxeram um pequeno presente para mim. Eles vieram na minha casa em Seul. E a gente ficou tão feliz em vê-los. Eu segurei a Suyan pela mão e andei com ela. Ela estava andando um pouco torto, mas ela começou a andar. Por quê? Porque a Suyan não acreditou no seu pensamento, mas ela acreditou na palavra de Deus. Jesus falou para o enfermo havia 38 anos. Levanta-te, toma o teu leito e anda. No pensamento do enfermo havia 38 anos, ele não podia se levantar e andar. O enfermo havia 38 anos, ele pensava, eu não posso andar, minha perna está ressequida, minha perna já não tem músculo, eu não posso andar. Mas, naquele coração do doente, Jesus Cristo começou a plantar um novo coração. Você pode andar. Levanta-te. Toma o teu leite e anda. Toma o teu leite e anda. E aquele doente pensou. O enfermo pensou, eu me levantar e andar? Isso não faz sentido. Se eu pudesse me levantar e andar, porque eu estaria deitado aqui? Minha perna está toda seca. Como eu posso me levantar e andar? Ele teria teimado nesse pensamento dele. Então ele teria ficado deitado e morreria assim. Mas naquele dia, a palavra de Jesus entrou no coração desse enfermo. E sabe o que essa palavra fez? Eu não posso andar, minha perna está seca, eu não consigo andar. Deus, ele tirou esse pensamento fora. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O coração dele ficou cheio dessa palavra. Até agora esse enfermo pensava, eu não posso andar, minha perna está seca. O coração dele estava cheio desse pensamento. Mas antes de Jesus Cristo curar esse enfermo, primeiro trocou o coração dele. Eu não posso andar. Não, você pode andar. Vai, levanta-te e anda. Vai, levanta e anda. Essa palavra de Jesus entrou nele. Ah, Jesus está falando para eu me levantar e andar. Ah, então eu vou poder andar. Ah, então deixa eu me levantar e vou andar. Olha, eu estou andando. Aconteceu algo incrível. Então, por esse método, Deus trabalha em vocês. Então, se vocês aprenderem isso, qualquer problema que vocês se depararem, Deus vai poder trabalhar em vocês. Por esse método eu vi muitas pessoas andando. Por esse método eu vi muitas pessoas se levantando. Eu vi muitas pessoas, Deus trabalhando nas pessoas. Nessa Bíblia que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se você acreditar, Deus vai trabalhar conforme essa sua fé. Muitas pessoas, mais do que seu pensamento, mais do que na palavra de Deus, estão acreditando no seu pensamento. Por isso Deus não pode trabalhar. E por isso são arrastadas pelo seu pensamento. Pessoal, nós temos que saber que nossos pensamentos são fracassados. E temos que jogar fora o nosso pensamento e temos que aceitar a palavra de Jesus. Isso é importante. Então, esse cego, a palavra de Jesus entrou nele. Até agora, o seu pensamento o havia arrastado, mas a palavra de Jesus começou a conduzi-lo. E ele começou a sentir o chão. É por aqui que eu vou para o tanque de Siloé. Ainda é longe. A água é funda lá. Lá não tem pedra. E ele foi andando até lá. E até que, enfim, ele chegou no tanque de Siloé.
E com muito cuidado, ele subiu no tanque e ele começou a lavar seu olho. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso cair na água. E ele pegou a água e começou a se lavar. E de repente, depois que ele lavou, ele começou a enxergar algo. Que é isso? Oh, tá se mexendo. Olha, tá se mexendo. Oh, que é isso? Oh, tá se mexendo. Oh, tá me seguindo. Oh, que é isso? A primeira coisa que ele viu foi a sua imagem. Jesus, para o cego, ele queria mostrar a sua verdadeira imagem. Porque naquele tempo não tinha espelho, então as pessoas não podiam se enxergar no espelho. Então, enquanto ele estava se lavando no tanque, os olhos dele se abriram. E ele se olhou pela água, e ele se refletiu na água, e no começo ele não sabia que era ele. Ah, eu sou assim. Olha, eu sou assim. Ah, é assim que é o meu rosto. E assim ele descobriu a sua pessoa. E assim ele foi procurar por Jesus, com os olhos abertos. Jesus, os meus olhos se abriram. Jesus, eu fiz tudo que o Senhor me disse. Eu somente segui a sua palavra. E meus olhos se abriram, eu estou enxergando. Eu enxergo o rosto da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Ah, Jesus, isso é muito bom. Tem uma última coisa que eu quero lhes falar. Isso aconteceu há 2000 anos. Mas agora também Deus está trabalhando. Ele está vividamente trabalhando. Na minha vida, dentro da nossa igreja, eu vi inúmeras vezes Deus trabalhando. O que Deus mais deseja é que a doença do nosso coração, a pessoa que está na desesperança, a pessoa que está na tristeza, a pessoa que não pode enxergar, a pessoa que está doente, Deus quer trabalhar nelas e quer dar um mundo claro e novo para elas. Mas somente abrindo os olhos pode ver, enxergar com a luz de Deus. Se a luz entrar, meu coração fica claro. A minha vida muda. No começo, quando eu fui para Coton, naquele tempo tinha uma senhora assim com bastante dificuldade. Ela tinha 4 filhos e o marido dela era cego. Ela vivia com muita dificuldade. E um dia ela veio para nossa casa vender algo. E ela falou para mim. E eu fui até ela, abri a Bíblia e falei para ela como Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Essa senhora estava com o coração cheio de pecado. Mas eu abri a Bíblia para ela. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. No coração dela, ela era uma mulher cheia de pecado. Mas na palavra da Bíblia, diz que ela foi lavada. Então ela estava em conflito. Meu pensamento está correto ou a palavra de Deus está correta? Eu cometi muitos pecados, por isso eu sou pecadora. É verdade, eu sou pecadora. Não! A palavra de Jesus é correta. Sempre tem briga entre o meu pensamento e a palavra de Jesus. E naquele dia, aquela senhora, pela primeira vez, ela jogou fora o seu pensamento e acreditou na palavra de Deus. Ela sempre pensava que era pecadora porque cometia muitos pecados. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos lavados. E ela aceitou essa palavra. Então, desde então, essa senhora começou a mudar. Deus começou a trabalhar. E através dessa senhora, tem um servo de Deus que que recebeu salvação através dela. O pastor Paquidi não está aqui? Pode vir aqui para frente, por favor.
Esse pastor é um pastor que trabalha na igreja de Gwangju, lá na Coreia. E através daquela senhora bem humilde que tinha um marido cego, o pastor Park Jin, ele foi curado da doença também que ele tinha. Por favor, aplaudam. Eu tive uma oportunidade de me encontrar com Deus. Com certeza vocês também todos têm. Quando eu estava na escola, eu queria estudar. Mas eu sou uma pessoa assim que tenho muito desejo de estudar. Mas a minha família não podia me dar um suporte para isso. Então eu comecei a fazer esporte. Então tinha uma bolsa de estudo para um estudante de toda a escola. E para esse estudante, eles davam essa bolsa para chegar a estudar até o ensino médio. Então me tornei um jogador de futebol para ganhar essa bolsa. E eu estava indo muito bem. E foi na época que eu estava na faculdade. Então, no meio de uma partida, eu fui machucado. Eu pulei junto com o adversário que estava jogando comigo. E quando eu caí errado e machuquei a coluna. E já não podia mais ser jogador de futebol. Isso foi muito difícil e cansativo para mim. E eu vivi uma vida de murmuração e reclamação e amargura. E também uma outra doença veio me procurar, a tuberculose. E eu comecei a viver uma vida muito miserável. E eu me esforcei para ser curado dessa doença e ser curado. E queria viver uma vida nova. Mas não havia ninguém que me ajudasse. Mas tinha minha família ao meu redor. E eu ia para minha família um por um pedindo ajuda. Mas todos eles me ignoraram e me rejeitaram. E por último, eu fui para minha cidade natal. E eu só tinha uma mãe idosa, vivendo sozinha. E a minha cunhada mais velha estava conduzindo a casa. E vivendo por uns dias lá, eu não podia ficar muito tempo, tive que sair de lá. E naquele tempo foi bem difícil para mim. Mas a minha cunhada, meu irmão e minha mãe, eles conversaram entre eles. E decidiram que eu não podia continuar na casa deles. Porque eu poderia passar tuberculose para toda a família. E eu tive que sair daquela casa. E eu fui expulso daquela casa e comecei a viver na rua. E comecei a viver pelas ruas, perdido. E eu também várias vezes tentei me matar. Mas eu não consegui. E no meio desse tempo, assim, essa senhora veio me procurar. E ela falou para mim, Hee-jin, vamos para a igreja comigo. E ela falou para mim, o seu irmão também, acreditando em Jesus, foi curado da doença. Eu não tinha força para rejeitar essa palavra naquele tempo. Todo mundo me abandonou. Mas aquela senhora que me procurou, ela queria me levar para a igreja. Eu só me lembro de ter ido na igreja e dormido. Eu não tinha casa e estava na rua dormindo. E como era muito quente, bom aquela igreja,
Eu só me lembro de ter dormido lá. E depois que acabou o culto, ela pregou o evangelho para mim. Eu não sabia bem o que era, mas eu só escutei. E escutando, eu tive um pensamento. E quando eu escutei, essa pessoa chamada Jesus, ele foi enviado por Deus para essa terra, e ele morreu na cruz para levar os meus pecados. E quando eu escutei isso, nada estava errado. Ah, é verdade. Eu simplesmente aceitei assim, e depois de um tempo, eu comecei a pensar várias coisas dentro de mim. Se realmente ele é o Filho de Deus, então isso realmente é possível. E eu pude aceitar essa palavra no meu coração. E o incrível é que essa palavra, depois que eu acreditei e aceitei essa palavra no meu coração, eu só decidi uma coisa no meu coração. Mas esse coração começou a me dar força no coração. E depois, outra força que me deu no coração, eu não tinha casa, não tinha o que comer, eu não tinha nada. Eu somente estava deitado no chão da rua. A minha família me abandonou. Mas Deus me aceitou, e Deus me salvou, e me deu a graça de poder escutar sobre esse evangelho. Por isso surgiu um coração de gratidão e um coração bem quente. Mas meu coração estava eu tinha uma dificuldade diante de mim. Mas continuamente surgiu um coração diferente dentro de mim, estranho. Nossa, essa preciosa notícia para as pessoas que estão perdidas e abandonadas como eu. Eu também quero ir pregar para elas. Surgiu esse tipo de coração em mim. Então, desde então, pela primeira vez eu comecei a orar. Eu não sabia muito bem como orar, mas eu abri com meus olhos e falei assim: Deus, eu não te conheço muito bem, Deus. Mas a palavra diz que o Senhor perdoou o meu pecado. Mas se o Senhor realmente estiver vivo, eu gostaria de compartilhar essa palavra com as pessoas que estão perdidas como eu. E depois, quando eu morrer, eu estarei bem. Mas o meu corpo estava numa miséria. Eu estava... Então, Deus, se eu tiver assim, todo deficiente, todo quebrado, então, se isso não tiver problema, então pode me deixar assim. Mas, se isso se tornar problema diante das pessoas, que o Senhor me cure. Agora é uma coisa engraçada quando eu falo. Mas naquele tempo, realmente, eu fui verdadeiro diante de Deus. Mas sabe o que foi engraçado? Antes dele curar a minha doença, ele primeiro me deu uma casa. Ele me deu uma casa, me deu comida, me deu roupa. Me deu também... Ele também me deu madeira para aquecer a casa. E depois de um tempo, o incrível é que eu fui curado da doença. Obrigado. Eu somente acreditei numa palavra. Somente recebi o evangelho. E essa palavra fez esse trabalho em mim. Até agora também. Não somente para uma pessoa, mas para várias pessoas, Deus tem me dado a oportunidade de pregar o evangelho. E depois que eu fui curado da doença, no meu coração surgiu uma cobiça. Eu estava muito curioso sobre a Bíblia. Era muito incrível. Eu queria conhecer a Bíblia, eu queria aprender a Bíblia. E para aprender a Bíblia, eu fui para Tegu, onde o nosso pastor Oxupar vivia naquele tempo. Foi em 1983. E eu falei para ele da minha história.
Eu falei, pastor, não, eu não quero ser pastor. Porque naquele tempo ele vivia assim com muita dificuldade. Porque eu odiava ter que passar fome. Então eu odiava isso. Então eu vim para aprender a Bíblia. E o pastor falou para mim, vamos ver. Ele ainda está, vamos ver, ele está me vendo ainda. Mas sabe o que é engraçado? Então, desde então, eu recebi graça do Evangelho e eu tive essa oportunidade de viver pelo Evangelho. E assim como vocês veem, eu sou bem saudável agora. Eu machuquei a minha coluna naquele tempo, mas está curada. Então, quando tiram um raio-x do meu pulmão, quase não tem pulmão. Mas eu corro assim com muita saúde. Deus me deu saúde no corpo. E também me deu oportunidade para pregar o evangelho para muitas pessoas. E eu posso ter essa oportunidade de pregar o evangelho, pregar diante de vocês, dando meu testemunho. Muito obrigado. Deus, há 2000 anos e até agora ele trabalha da mesma forma. Mas sabe o que é importante? Deus quer trabalhar dentro de vocês. Joguem fora seu pensamento. E se vocês acreditarem na palavra de Deus, essa palavra vai lhes conduzir. E Deus vai lhes dar uma nova vida de Jesus. Muitas pessoas foram curadas da doença, ficaram saudáveis, pregaram o evangelho, se tornaram claras e podem viver uma vida feliz. Ao seu redor tem muitas pessoas coitadas, mas vocês pregando o evangelho para elas, e as pessoas que estavam morrendo, elas se tornam trabalhadoras do evangelho. E muitas dessas pessoas acabaram se tornando pregadores do evangelho. Eu agradeço muito a Deus que nos deu essa vida. Vamos orar. Santo Deus Pai, o Senhor entrou em nós. E o Senhor cuidou de toda a nossa fraqueza, cuidou do nosso pecado. O Senhor nos aperfeiçoou, por isso nós te agradecemos. Nós vivíamos seguindo a nossa cobiça, o nosso desejo, mas o Senhor conduziu o nosso coração. E que o Senhor que nós possamos glorificar Jesus. E que muitas pessoas que estão nas tristezas possam receber a graça através de nós. Que nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.